Nessa aula nós vamos resolver os últimos problemas do conjunto 1 do livro do Dorichenko. O problema 7 pergunta se é possível cortar num quadrado de lado 10, e eu estou presumindo que esse quadrado seja de papel, de cartolina, se é possível cortar círculos de modo que depois você pegue todos esses círculos que você cortou, coloque um do lado do outro e a soma dos diâmetros seja, no mínimo, 5 metros. Pergunta até se você consegue fazer com que essa soma fique maior do que 5 metros. Então, como de costume, eu sugiro que você pause o vídeo e pense um pouquinho no problema, e daqui a pouco você volta para a gente discutir a solução. O detalhe que resolve esse problema é você notar que, independentemente de você fazer círculos maiores ou círculos menores, quando você soma os diâmetros de uma fileira de círculos, isso dá exatamente o tamanho do lado, que é 10 centímetros. Observa, aqui os círculos são menores. Eu tenho mais círculos porque os diâmetros são menores. Quanto menor o diâmetro, mais círculos eu sou capaz de fazer. Mas mesmo assim, a soma de todos esses diâmetros, mais uma vez, corresponde ao lado do quadrado, 10 centímetros. Vamos fazer agora um pouco de conta. A gente quer atingir os 5 metros. Mas, como o lado do quadrado está em centímetro, eu vou converter os 5 metros para centímetro para que a gente trabalhe o tempo todo com a mesma unidade de comprimento. Então, 5 metros correspondem a 500 centímetros. Bom, a gente sabe que qualquer fileira vertical, qualquer coluna de círculos, quando você soma os diâmetros, isso dá os 10 centímetros correspondente ao lado do quadrado. Então, isso quer dizer que eu preciso de 50 fileiras verticais. Para conseguir com as 50 fileiras, cada uma delas completando os 10 centímetros, chegar nos 500 centímetros. Bom, acontece o seguinte, eu preciso que essas 50 fileiras, uma ao lado da outra, não ultrapassem os 10 centímetros de lado do quadrado. Bom, eu podia fazer círculos de tamanhos diferentes. Isso, na verdade, não interfere na solução do problema. Mas eu vou procurar fazer círculos todos do mesmo tamanho, porque aí fica mais fácil controlar a largura de cada fileira vertical e assim fica mais fácil fazer a conta e dizer quantas fileiras eu vou ter aqui. Então, controlar a largura da fileira vai ser uma boa estratégia. Então, veja só. Essa é a largura da fileira. E a largura da fileira corresponde ao diâmetro dos círculos que você colocou aqui. Então, eu preciso que a largura da fileira, dessas fileiras, sejam de tal tamanho que eu consiga colocar 50 fileiras aqui e chegar ao máximo de 10 centímetros. Isso quer dizer que eu tenho 10 centímetros para dividir por 50 fileiras. E essa conta vai dar 0,2 centímetro por fileira. Portanto, se eu fizer fileiras de 0,2 e dentro dessas fileiras colocar as minhas bolotas, eu consigo, pegando todas as bolotas, colocando uma do lado da outra, completar os 5 metros. Bom, perceba que a largura da fileira é o diâmetro da bolota. Então, na verdade, o tamanho máximo que esses círculos devem ter é diâmetro igual a 0,2. Se eu quiser ultrapassar os 5 metros, basta
que eu faça círculos com diâmetro menor, que aí eu consigo colocar mais fileiras. Na verdade, uma coisa muito interessante, até diria surpreendente nesse problema, é que você pode atingir não só 5 metros, mas o valor que você quiser. Se você trocar aqui para 200 metros, você consegue fazer também, resolver também. Desde que você diminua o círculo o suficiente para ter fileiras o suficiente para, na hora da soma, colocadas uma do lado da outra, você chegar lá no valor que você resolveu colocar aqui. Então, isso não tem limite. Você atinge qualquer metragem aqui. Espero que você tenha entendido. O último problema do conjunto 1 que nós faremos é o 1.8. Ele é bem diferente. O enunciado conta para a gente que um pesquisador faz com tinta invisível um ponto numa folha de papel. Depois, ele desenha um quadrado visível. Uma pessoa que não viu nada disso ser feito tem o direito de, sobre essa folha, traçar retas. Cada vez que essa pessoa traça uma reta, o pesquisador diz de que lado o ponto invisível está, ou mesmo se o ponto invisível está sobre a reta. A pergunta é, qual é o menor número de retas que a pessoa precisa fazer para saber se o ponto está ou não no quadrado? Bom, hora de pausar o vídeo e pensar um pouquinho. Antes de resolver o problema 8, eu queria fazer duas observações. A primeira é que é irresistível a vontade de responder 4. E é até natural, porque, de fato, se você passar uma reta por sobre cada um dos lados do quadrado, você cerca o quadrado. E dessa forma, sempre vai ser possível dizer se o ponto está dentro ou está fora do quadrado. Mas acredite, é possível resolver este problema com menos de 4 retas. A segunda observação que eu quero fazer é a seguinte. Esse problema é possível você resolver com apenas uma reta. Basta que esteja acontecendo o seguinte, imagine que o ponto invisível está aqui, você não está vendo o ponto, mas aí você resolve traçar uma reta que passa por cima desse lado superior aqui do quadrado. Mais uma vez, você não está vendo o ponto, mas o pesquisador vai dizer para você, olha, o ponto está do lado de lá da reta, acima. Como todo o quadrado está para baixo da reta, fica claro que o ponto não está no quadrado. Acontece que só foi possível resolver este problema com uma reta porque a gente deu sorte, né? Eu queria que você se acostumasse com o seguinte fato. Quando a gente pergunta qual o menor número que se pode fazer alguma coisa, a resposta que a gente tem que dar é aquela que vai funcionar sempre e não respostas que contam ou não com a sorte. Então agora vamos buscar uma solução que funcione sempre, com sorte ou não. Bom, a nossa estratégia vai ser traçar uma reta passando pela diagonal do quadrado. Bom, feito isso, o pesquisador vai dizer para a gente se o ponto está de um lado ou de outro. Vamos imaginar que ele diga para a gente que o ponto está desse lado. E isso não vai interferir na nossa estratégia. Mesmo que estivesse do outro lado, tudo ia continuar do mesmo jeito. A gente ia fazer tudo de forma idêntica. Bom, sabendo que o ponto está para essa região, eu agora passo uma segunda reta por cima da outra diagonal do quadrado. E aí o pesquisador vai me dizer, ou está para cá, ou está para lá. Se tiver para cá, significa que o ponto está nessa região. Se ele responder que está para lá, significa que o ponto está nessa região. Vamos imaginar isso, então. Que ele responde que está para lá. Ou seja, o ponto certamente está nessa região que eu estou achurando aqui para você, ó. Bom, eu ainda não sei se o ponto está dentro ou está fora do quadrado.
Aí vem a terceira reta, que nós vamos passar por cima do lado do quadrado. É claro que eu vou escolher o lado que está fazendo parte da região achurada. E agora? O pesquisador vai me dizer, ou o ponto está para cima ou o ponto está para baixo. Se ele me responder que está para cima, eu tenho certeza de que o ponto está fora do quadrado. Se ele responder para baixo dessa reta, só me restou esse triângulo interior ao quadrado. E aí eu sei que o ponto está lá dentro. Eu queria que você verificasse que essa estratégia funciona mesmo quando o pesquisador responde que o ponto está em cima da reta. Tudo vai continuar funcionando, mas eu gostaria que você verificasse isso. Para encerrar o nosso problema, é natural, já que a gente conseguiu resolver esse problema com 3 retas, a gente viu que 3 retas sempre resolvem esse problema, é natural que a gente se pergunte, será que é possível então resolver esse problema sempre com 2 retas? Bom, não dá para resolver sempre com 2 retas pelo seguinte fato, com 2 retas a gente não consegue criar uma região limitada, né? Com 2 retas eu fico sempre com regiões ilimitadas. E aí, nesse caso, das 2 retas, para resolver o problema, só mesmo contando com a sorte. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro.